O segurança já estava puxando ela para fora, enquanto a milionária humilhava na frente de todos, chamando a jovem de ladra, até que Clara se soltou, olhou direto para ela e disse: "Minha mãe morreu aqui." De repente, silêncio total. A milionária gelou, o coração disparou. Quem é essa garota? Ela pensou, porque ela não devia saber disso, mas sabia. E pelo jeito, sabia de muito mais. Se você gosta de histórias cheias de segredos e revelação inesperada, se inscreva no canal para nos apoiar e fica até o final, porque isso aqui vai explodir. A mansão estava acesa, como se quisesse competir com a noite. Lustres de cristal brilhavam sobre os convidados. Taças reluziam nas mãos de mulheres elegantes. Homens de terno caro falavam baixo sobre negócios e aparências. E no centro de tudo aquilo estava Helena Albuquerque, a dona da casa, uma milionária de presença dura. Postura impecável e olhar afiado, dessas mulheres que pareciam controlar até o ar ao redor. O vestido preto desenhava sua silhueta com perfeição. O cabelo loiro preso num coque sem um fio fora do lugar. E o rosto bonito carregava uma frieza que fazia muita gente se calar só de vê-la passar. Era uma noite importante, dessas em que a elite da cidade se reúne mais para observar uns aos outros do que para celebrar qualquer coisa. A mansão, enorme e luxuosa, cheirava a perfume caro, flores importadas e poder. Mas bastou um único grito no andar de cima para aquele cenário de riqueza começar a rachar. Helena apareceu no topo da escadaria, segurando uma pequena caixa de veludo na mão, e o rosto dela, antes controlado, estava tomado por uma raiva que assustava. Os olhos claros ardiam, a respiração saía curta, e a mandíbula travada denunciava um orgulho ferido daqueles que não sabem lidar com o inesperado. Atrás dela, parada perto da porta de um antigo quarto, estava Clara, a nova empregada da casa. Clara tinha 20 anos. Era magra, simples, discreta, com cabelos castanhos presos de qualquer jeito num coque baixo e algumas mechas soltas em volta do rosto. Usava uniforme claro, sem nenhum detalhe chamativo, e tinha aquele tipo de beleza quieta que não pedia atenção, mas também não passava despercebida. O problema é que, naquele instante, não era a aparência delicada dela que chamava a atenção, e sim o jeito como estava parada, pálida, com as mãos geladas grudadas uma na outra e os olhos marejados sem deixar a lágrima cair. Helena desceu os primeiros degraus sem pressa, mas com uma fúria tão evidente que o salão inteiro foi silenciando aos poucos. As conversas morreram, os músicos pararam quase por reflexo e todos se viraram para ver o escândalo se formar bem diante deles. Havia momentos em que a humilhação pública parecia um espetáculo irresistível para quem nunca tinha sido o alvo dela. "Então era isso", Helena disse, erguendo a caixa de veludo para todos verem. "Eu abro a porta da minha casa, dou emprego, dou confiança, e é assim que sou paga." Clara engoliu seco. O peito subia e descia rápido, como se o ar já não estivesse entrando direito. "Eu não roubei nada", ela falou baixo, mas com firmeza suficiente para que os mais próximos ouvissem. Helena soltou uma risada curta, seca, sem humor nenhum. "Não? Então me explica o que você estava fazendo no meu quarto particular. Ou melhor, no antigo quarto que ninguém entra sem minha permissão. Gente como você sempre dá um jeito de se infiltrar, de mexer onde não deve, de fingir inocência enquanto procura alguma vantagem." As palavras caíram pesadas no salão. Algumas mulheres trocaram olhares discretos. Um homem, perto do bar, fez um movimento de reprovação com a cabeça, mas não disse nada. Ninguém queria comprar briga com Helena Albuquerque. O dinheiro dela falava mais alto do que qualquer desconforto moral. Clara tentou dar um passo à frente, mas hesitou. Os dedos tremiam, e aquilo não era só medo, era outra coisa mais funda, uma dor antiga, uma verdade oculta encostando na superfície,
como se aquela cena já estivesse escrita em algum canto do destino transformado dela havia muito tempo. Eu só entrei porque precisava confirmar uma coisa, ela disse. Helena estreitou os olhos. Confirmar? Quem você pensa que é? A voz da milionária ecoou tão alto que 2 seguranças surgiram quase no mesmo instante no fundo do salão. Os 2 eram altos, sérios, vestidos de preto, já acostumados a resolver tudo sem fazer perguntas. Um deles avançou primeiro, olhando para Clara como se ela fosse só mais um problema a ser removido para a festa continuar limpa. Tirem ela daqui agora, Helena ordenou, descendo o último degrau. Na frente de todos, para servir de exemplo. A frase provocou um mal-estar silencioso. Clara ficou imóvel por um segundo. O rosto dela perdeu a pouca cor que ainda tinha, mas algo no olhar mudou. Não era mais só medo, era como se a humilhação tivesse alcançado um ponto em que deixava de ser vergonha e virava impulso. O primeiro segurança tocou no braço dela, e Clara puxou o braço de volta, não com agressividade, mas com uma urgência que chamou a atenção de todo mundo. Os olhos dela encontraram os de Helena, direto, sem baixar a cabeça. E foi aí que o clima mudou. Porque a jovem, até então calada e acuada, respirou fundo e falou uma frase que não combinava com aquela acusação simples, com aquela cena comum de patroa e empregada, com aquele escândalo social montado no calor do momento. Eu só queria entender. Por que foi a senhora que me deixou naquele lugar? O salão inteiro pareceu prender o ar. Helena congelou. Foi por um segundo só. Quase nada, mas suficiente. Os olhos dela vacilaram. A mão apertou a caixa de veludo com força demais. E o rosto perdeu a cor antes que ela tentasse recuperar a própria postura. Quem observava com atenção percebeu. E em casa rica, onde todo mundo vive de notar rachadura na pose dos outros, esse tipo de detalhe gritava. Clara continuou olhando para ela, com o peito subindo rápido, o olhar cheio de dor contida, como se estivesse segurando há anos uma pergunta que finalmente encontrara o alvo certo. Ao redor, os convidados já não viam mais uma simples empregada acusada de invasão. Agora viam um segredo escondido respirando no meio da sala. Helena disfarçou rápido, endureceu o rosto outra vez e ergueu o queixo, mas a voz já não saiu tão estável quanto antes. E antes que ela pudesse mandar os seguranças arrastarem Clara dali, a jovem completou com a garganta apertada e os olhos brilhando de uma verdade que vinha de longe demais. Minha mãe morreu aqui, trabalhando para você. O salão ficou em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era pesado, estranho, daqueles que fazem todo mundo perceber que alguma coisa saiu do controle. Helena ainda estava na escada, olhando para Clara. Só que agora, o olhar dela já não era o mesmo. A postura ainda era firme, mas por dentro, algo começava a rachar. Tirem ela daqui agora, disse, tentando manter a autoridade. Os seguranças avançaram. Um deles segurou o braço de Clara e puxou, mas Clara travou o corpo. Eu não vim aqui para trabalhar, disse mais alto. Isso fez várias pessoas se virarem de vez. Agora ninguém mais fingia que não estava vendo. Helena franziu a testa irritada, mas também desconfortável. Como assim? Perguntou. Clara respirou fundo. O peito subia rápido, o nervosismo evidente. Mas havia algo mais forte ali. Coragem. Eu vim aqui porque descobri quem é o meu pai. O impacto foi imediato. O segurança ainda segurava o braço dela, mas parou de puxar. Helena desceu um degrau, devagar. E o que isso tem a ver comigo? Respondeu, fria. Por fora, controle. Por dentro, tensão. Clara não desviou o olhar. Tem tudo a ver. Pausa. E então direta. O nome dele é Pedro de Albuquerque. O efeito foi instantâneo. Um homem ao fundo deixou a taça escorregar da mão. O vidro bateu no chão e o som ecoou pelo salão. Ninguém se mexeu. Helena gelou.
De verdade. O rosto perdeu a cor por um segundo, os olhos vacilaram e a mão apertou a caixa de veludo com força, como se estivesse tentando se segurar em algo. Agora não dava mais para esconder. O salão inteiro sentiu. Aquele nome não era qualquer nome. Era pessoal. Era perigoso. Helena respirou fundo e levantou o queixo. Isso é mentira, disse rápido demais. Você não sabe do que está falando. Mas a voz não sustentava mais a mesma força. Clara deu um passo à frente, mesmo com o braço ainda preso. Eu sei sim, disse firme. Eu li no diário da minha mãe. Um burburinho atravessou a sala. Helena desceu o último degrau, agora mais perto, mais tensa, mais exposta. Isso não prova nada, rebateu, agora olhando ao redor. Essa garota está inventando uma história para chamar a atenção. Ela não falava mais só com Clara. Falava com todos, tentando salvar a própria imagem, tentando conter o constrangimento, tentando segurar o orgulho ferido que começava a escapar. Mas Clara não recuou. Pelo contrário, avançou mais. Você pode fingir para todo mundo aqui, disse olhando direto nos olhos dela. Mas você sabe exatamente quem eu sou. O silêncio ficou ainda mais pesado. Helena não respondeu, mas o olhar dela entregou. E Clara viu. Eu cresci num orfanato, sem saber de nada, continuou. Sem saber quem era minha mãe, sem saber quem era meu pai. Respiração presa, olhares fixos. Só que, um tempo atrás, a diretora do orfanato me chamou. Ela continuou, mais controlada agora, e me entregou uma caixa com os poucos pertences que tinham sido deixados comigo quando eu cheguei lá. O salão inteiro prestava atenção. E dentro dessa caixa tinha o diário da minha mãe. Silêncio absoluto. Agora fazia sentido. Agora tudo começava a se encaixar. Foi ali que eu descobri tudo, Clara disse. O nome dela, o que ela viveu e quem era o pai. Helena engoliu seco. Disfarçou. Mas o corpo já não obedecia totalmente. Eu cresci sem respostas. Clara continuou. Mas agora eu sei de onde eu vim. Pausa. Olhos firmes. Eu vim aqui para tentar conhecer minha família. Meus irmãos. Aquilo bateu forte. Helena desviou o olhar por um segundo. A imagem perfeita dela começava a desmoronar ali, na frente de todos. Eu não sabia que ele tinha morrido. Clara disse, mais baixa agora. Eu descobri ontem, quando cheguei aqui para trabalhar. O silêncio ficou ainda mais profundo. Eu perdi a chance de conhecer ele. Ela continuou. Então agora eu só quero saber da minha mãe. Olhou direto para Helena, sem medo. O que aconteceu com ela? Por que ela morreu? E onde ela está enterrada? A pergunta ficou no ar. Pesada, real. Helena respirou fundo. As lembranças vieram rápidas, confusas, dolorosas, traição, raiva, vergonha. Por dentro, tudo desmoronando. Mas por fora, ela ainda tentava sustentar a própria imagem. Isso acabou, disse fria outra vez, mas claramente forçada. Levem ela. Só que ninguém se mexeu na hora. Porque agora, ninguém via mais uma empregada. Via uma verdade oculta prestes a aparecer. Clara então firmou o olhar e disse sem levantar a voz, mas com força suficiente para travar todo mundo ali. Eu exijo saber a verdade. O silêncio foi total, porque agora não era mais um pedido, era confronto, e não tinha mais como voltar atrás. Clara não esperou mais. Assim que disse que exigia a verdade, ela virou e saiu correndo. Segura essa menina! Helena gritou, perdendo o controle de vez. Os seguranças correram atrás. O salto de Helena ecoou forte no chão quando ela desceu o resto da escada.
agora sem nenhuma elegância, só irritação e vergonha pelo escândalo que estava acontecendo na frente de todos. Clara já estava no corredor. Ela não pensou. Ela sabia. Foi direto. Entrou no antigo quarto de serviço, foi até a cama velha e puxou com força. A madeira arrastou. Ela se ajoelhou e enfiou a mão por baixo. "Para!" Um dos seguranças gritou, entrando no quarto. Mas já era tarde. Clara puxou o diário. Desgastado, antigo, real. Ela levantou rápido, segurando contra o peito. O segurança tentou pegar. "Me dá isso!" "Não!" Clara puxou de volta firme. Por um segundo, os dois ficaram frente a frente. Tensão pura. O outro segurança entrou. "Vamos tirar ela daqui agora." Mas Clara foi mais rápida. Se esquivou, passou entre eles e saiu correndo de volta para o salão. "Pega ela!" Helena gritou de novo, agora completamente descontrolada. Mas ninguém conseguiu parar. Clara voltou para o centro da sala, respirando forte, segurando o diário, e levantou ele para todos verem. Foi isso que ela deixou. O salão inteiro travou. Agora não era mais só suspeita, era prova. Helena parou. O olhar grudou no diário, e dessa vez ela reconheceu. Mesmo sem querer, um passo para trás, quase automático, mas logo tentou se recompor. "Isso não prova nada", disse alto, tentando recuperar o controle. "Qualquer um pode ter escrito isso." Alguns convidados murmuraram. A dúvida começou a surgir, e era exatamente isso que Helena queria, mas Clara não deixou. "Prova sim", respondeu firme. Abriu o diário. As páginas antigas se abriram no meio. "Aqui tem coisas que só quem viveu nessa casa saberia." O silêncio voltou, mais pesado. Helena cruzou os braços, tentando sustentar a postura. "Você está desesperada", disse com desprezo, inventando história para se aproveitar da situação. Mas Clara deu um passo à frente. Mais firme agora, mais segura. "Quer que eu conte?" disse, olhando direto para ela. A frase travou o ar. Helena não respondeu, mas o corpo respondeu. O olhar endureceu. A respiração travou. Clara inclinou levemente o diário. "Tem muita coisa aqui", continuou. "Coisa que ninguém sabe. O salão inteiro prestava atenção. Agora ninguém desviava. Coisas sobre o Pedro, sobre minha mãe", ela disse. Pausa. Olhar fixo em Helena. "E sobre você também." Aquilo atingiu, forte. Helena perdeu o controle por um segundo. "Chega!" gritou. "Tira essa garota daqui agora!" Os seguranças avançaram, mas dessa vez ninguém saiu do lugar. Nem eles, nem os convidados, porque agora todo mundo queria ouvir. Clara abaixou um pouco a voz, mas continuou. Só para Helena ouvir. "Eu sei de coisas que você nunca quis que ninguém descobrisse." O rosto de Helena mudou. Não foi raiva. Foi medo, rápido, mas visível. Clara se aproximou um pouco mais. Ainda baixa, quase um sussurro. "Quer que eu conte para todo mundo? Ou você prefere ouvir primeiro?" Helena ficou imóvel, sem reação, sem resposta. Porque naquele momento ela percebeu. Aquilo não era só sobre o passado. Era sobre segredos que ainda estavam vivos. Segredos dela. E se aquilo viesse à tona, não seria só a história da empregada que mudaria. Seria tudo. O salão inteiro esperava, sem respirar direito, porque agora não era mais uma cena. Era uma revelação prestes a explodir. O salão inteiro ficou em silêncio quando Clara estendeu o diário e Helena, mesmo hesitando por um instante, pegou com força, como se aquele objeto fosse mais perigoso do que qualquer palavra dita ali naquela noite, porque no fundo ela já sabia que aquilo não era só um caderno velho, era o passado voltando sem aviso. Ela abriu sem falar nada, tentando manter a postura firme, o rosto controlado, como sempre fez diante de qualquer situação, mas dessa vez era diferente.
porque enquanto os olhos começavam a correr pelas páginas, ela não estava lendo uma história qualquer. Estava reconhecendo. No início, tentou agir como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo não tivesse importância, mas bastaram poucas linhas para o corpo reagir antes da mente conseguir negar. A respiração começou a pesar. Os dedos apertaram o papel sem perceber. E o olhar já não era mais frio, era inquieto, como de alguém que está vendo algo que não queria ver. As palavras de Maria Alice estavam ali, claras, simples, mas carregadas de tudo que foi vivido dentro daquela casa. Encontros escondidos, medo constante, a sensação de estar sendo observada, e Helena foi virando as páginas mais rápido, como se quisesse pular partes, evitar certas coisas. Mas quanto mais lia, mais tudo fazia sentido de um jeito perigoso. Foi então que chegou no ponto que realmente a atingiu, porque o diário deixou de falar só sobre Pedro e sobre aquela jovem, e começou a falar sobre ela, e não de forma indireta, mas clara, direta, como alguém que sabia exatamente o que estava escrevendo. Maria Alice sabia do envolvimento dela com o próprio cunhado, sabia que aquilo acontecia escondido, sabia que era errado, e pior, sabia que Pedro tinha descoberto. Helena travou por dentro. O ar pareceu faltar por um segundo. O peito subiu rápido, e ela leu aquela parte mais de uma vez, como se estivesse esperando que as palavras mudassem, mas não mudaram, continuavam ali, firmes, impossíveis de negar. O controle que ela tentava manter começou a falhar, porque aquilo não era uma acusação jogada ao vento. Era algo escrito anos atrás, por alguém que viveu dentro daquela casa, alguém que viu, que sentiu, que teve medo. Clara não dizia nada, só observava, e isso tornava tudo ainda mais desconfortável, porque agora não era uma discussão, não era um confronto de palavras, era Helena sendo confrontada com algo que ela não podia rebater. Ela continuou lendo, já sem o mesmo ritmo, mais lenta, mais tensa, encontrando outras partes, outras descrições, o ambiente pesado da casa, o casamento desgastado, as brigas silenciosas, os olhares que evitavam se cruzar, tudo aquilo que sempre ficou escondido atrás de uma imagem perfeita. Helena fechou os olhos por um instante, tentando se recompor. Mas quando abriu de novo, já não era a mesma expressão. A firmeza tinha diminuído, a segurança tinha rachado. E por mais que tentasse manter a postura, quem estava mais atento já conseguia perceber que algo ali tinha atingido ela de verdade. Mesmo assim, ela continuou, porque sabia que precisava entender até onde aquilo ia. E foi então que chegou na parte que não tinha mais como fugir: a gravidez. Descrita com medo, com insegurança, Maria Alice escrevendo sobre estar sozinha, sobre não saber o que fazer, sobre o receio de contar, principalmente por causa dela. O nome apareceu de novo: Pedro, ligado àquela criança, ligado àquela história inteira que agora estava aberta nas mãos de Helena, e naquele momento tudo começou a se conectar de um jeito que ela não podia mais ignorar. Ela puxou o ar fundo, mas não conseguiu sustentar. O corpo não respondeu como antes, e num impulso fechou o diário com força, como se aquilo pudesse apagar tudo que tinha acabado de ler. "Chega", disse, tentando recuperar o controle, mas a voz já não era a mesma. O salão inteiro percebeu. Clara deu um passo à frente, calma, firme, olhando direto para ela, sem medo, sem pressa. Leu o suficiente para saber que é verdade. Helena não respondeu, porque naquele momento ela já sabia que não dava mais para negar, não dava mais para fingir. O passado não estava mais escondido, estava ali, escrito, e agora não era só dela. Ela apertou o diário com força, tentando se recompor, tentando segurar o que ainda restava da imagem dela diante de todos, mas já era tarde, porque mesmo sem dizer nada em voz alta, o corpo dela já tinha contado tudo, e quem estava ali viu. Ela escreveu tudo, disse Clara com a voz firme, mas carregada de emoção. Não deixou nada escondido.
O salão continuava em silêncio. Ninguém mais tentava disfarçar, porque agora não era só curiosidade, era aquela sensação de que estavam assistindo algo que não devia estar acontecendo ali, mas que ninguém conseguia ignorar. Clara deu mais um passo à frente, sem tirar os olhos de Helena. Minha mãe não era qualquer funcionária, continuou. Ela vivia com medo, mas também com esperança. Helena fechou os olhos por um segundo, como se aquilo já fosse demais, mas Clara não parou. Ela escreveu sobre ele, sobre como tudo começou, disse. Não foi um erro de uma noite, não foi algo passageiro. O peso daquelas palavras caiu no ambiente. Eles se aproximaram aos poucos, escondidos dentro da própria casa. Clara continuou. Olhares, conversas curtas, encontros quando ninguém via, sempre com medo de alguém descobrir. O rosto de Helena endureceu, mas agora não era força, era defesa. Isso é absurdo, tentou dizer, mas a voz saiu mais baixa do que antes. Clara ignorou. Ela sabia que era errado, sabia que podia acabar com tudo, continuou, mas mesmo assim, ela se envolveu. Silêncio. E ele também. Essa parte atingiu mais forte, porque ali não tinha mais como colocar a culpa só em um lado. Era a escolha dos dois. Helena desviou o olhar, incomodada, tentando fugir daquilo, mas não tinha para onde ir. Ela escreveu que vivia com medo da senhora. Clara disse, agora mais direta. Medo do que você poderia fazer se descobrisse. O orgulho ferido de Helena apareceu de novo, mas fraco, sem a mesma força. Ela não sabia com quem estava mexendo, murmurou, mais para si mesma do que para alguém. Clara percebeu e continuou. Sabia sim, respondeu. E mesmo assim continuou, porque ela acreditava que ele ia assumir. O salão inteiro ficou mais tenso. Ela acreditava que ele ia contar a verdade, que ia mudar tudo, Clara disse. Mas isso nunca aconteceu. Helena respirou fundo. A lembrança veio. Pedro distante, frio, evitando conversas. Tudo começando a fazer sentido de um jeito que ela nunca quis enxergar. E então, ela engravidou, Clara disse sem rodeio. A palavra caiu pesada. Ninguém se mexeu. Ela escreveu que ficou desesperada, que não sabia o que fazer, continuou. Porque sabia que aquilo não podia ser escondido por muito tempo. Helena apertou o diário com mais força. Ela tentou contar, Clara disse, mas teve medo. Pausa, olhos fixos, principalmente da senhora. Aquilo ficou no ar, pesado, real. Ela escreveu que pensou em ir embora. Fugir. Desaparecer, Clara continuou. Mas não conseguiu. O silêncio ficou ainda mais profundo, porque ela ainda acreditava que ele ia fazer a coisa certa. Helena soltou um pequeno riso sem humor, amargo, como alguém que reconhece tarde demais algo que sempre esteve ali. Clara deu mais um passo, agora mais próxima. Só que não foi isso que aconteceu, né? Disse. Helena não respondeu, mas o olhar dela respondeu. Clara continuou, agora com a voz mais firme, mais direta. Ela escreveu que começou a perceber que alguma coisa estava errada, que ele estava diferente, distante, nervoso. O clima ficou mais pesado, e que dentro dessa casa tinha muito mais coisa acontecendo do que ela imaginava. Helena travou. Porque sabia que não era só aquilo, sabia que aquele diário não falava só da traição, falava de tudo. Clara inclinou levemente a cabeça. Ela tinha medo, mas continuou escrevendo, disse, porque sabia que se algo acontecesse, alguém um dia ia precisar saber da verdade. Silêncio. Ninguém falava, ninguém respirava direito. E esse alguém sou eu. A frase caiu com força. Agora não era mais sobre o passado, era sobre o presente, era sobre consequência, era sobre justiça divina começando a se desenhar.
Helena fechou os olhos por um segundo, cansada, abalada e pela primeira vez, sem resposta. Clara não desviou o olhar. Agora não era mais explicação, era confronto. Ela escondeu a gravidez, disse, firme. De todo mundo. Helena respondeu na hora, irritada. Isso não prova nada. Mas Clara continuou, sem deixar ela dominar a cena. Por meses ninguém sabia, até quase 7 meses, disse. Mas depois, todo mundo aqui dentro descobriu. Helena apertou o diário. E ela nunca disse de quem era, Clara completou. Porque provavelmente nem sabia, Helena rebateu, tentando recuperar o controle. Clara deu um passo à frente. Sabia sim. Silêncio. Só não contou. Helena travou por um segundo. E sabe por quê? Clara continuou. Porque tinha medo. Helena riu de leve, forçado. Medo de quê? De mim? Clara olhou direto. Sim, aquilo bateu. O salão inteiro sentiu. Helena tentou reagir mais agressiva agora. Isso é ridículo. Você não faz ideia do que está falando. Mas Clara não recuou. Eu faço sim, disse firme, porque ele sabia. Pausa, olhos fixos. O Pedro sabia que o filho era dele. O impacto voltou. Helena desviou o olhar rápido. Isso é mentira, disse, mais baixo. Clara cortou. Então olha para mim e diz que ele não sabia. Silêncio. Helena não respondeu. E isso já era a resposta. Clara avançou mais. Ela ficou nessa casa, grávida, sozinha, esperando que ele fizesse alguma coisa. A tensão aumentou. Mas ele não fez, Clara disse. E ninguém fez. Helena tentou interromper. Chega, você... Não! Clara cortou pela primeira vez mais alta. O salão inteiro travou. Agora era briga aberta. Você vai ouvir, disse Clara firme. Helena ficou em silêncio, sem escolha. Clara continuou. Ela entrou em trabalho de parto, ali, naquele quartinho. A voz ficou mais pesada, mais emocional. E ninguém levou ela para o hospital. Isso não é verdade! Helena disparou nervosa. Clara respondeu na hora. Então, o que aconteceu? Silêncio. Helena não respondeu. Clara não deixou escapar. Ela ficou sozinha, sentindo dor, pedindo ajuda. A voz dela apertou, mas não quebrou. E ninguém foi. O salão inteiro estava imóvel. Ela teve uma hemorragia, Clara continuou, e morreu ali, impacto direto. Uma mulher ao fundo levou a mão à boca. Para com isso, Helena disse mais alta agora. Você está inventando. Clara deu mais um passo. Eu tô lendo o que ela escreveu, apontou para o diário. Tá tudo aqui. Silêncio. Helena respirava rápido, sem controle. Clara então foi direto ao ponto. E depois que ela morreu, pausa, olhar fixo. Pegaram o bebê. O salão inteiro absorveu. E esse bebê sou eu. Agora não tinha mais volta. Helena ficou completamente parada. Clara se aproximou mais, sem medo. E ao invés de me trazer para essa casa, disse, me jogaram num orfanato. A palavra jogaram pesou, forte. Helena tentou reagir. Você não sabe quem fez isso. Clara respondeu na hora. Sei sim. Pausa. Porque ela escreveu que tinha medo de você. Silêncio. Pesado. Clara olhou direto nos olhos dela. Foi você que decidiu isso. Helena travou. Dessa vez não conseguiu esconder. Você deixou ela morrer, Clara disse mais baixa agora. E me tirou daqui como se eu não fosse nada. O salão inteiro sentiu. Agora não era mais discussão, era julgamento. Helena abriu a boca, mas não saiu nada, porque pela primeira vez ela não tinha resposta. Helena ficou parada, o salão inteiro olhando, o diário ainda nas mãos dela. Mas agora
Já não parecia mais a dona da casa. Parecia alguém encurralada. A respiração dela estava irregular, o olhar perdido por um instante antes de voltar para Clara, tentando se recompor, tentando segurar o pouco de controle que ainda restava. Isso é absurdo, disse, forçando a voz. Uma história inventada, escrita por uma mulher desesperada, tentativa de defesa, mas fraca. Clara não se moveu, só observava. Helena levantou o queixo, tentando recuperar a postura. Vocês vão acreditar nisso? Disse, olhando para os convidados. Em um diário velho? Em palavras sem prova? Alguns se entreolharam. Ninguém respondeu. E isso incomodou muito. Essa garota está tentando destruir minha imagem. Helena continuou, agora mais agressiva. Quer dinheiro, quer status, quer um lugar aqui dentro. Clara respondeu na hora. Eu não quero nada seu. Silêncio. Eu só quero a verdade. A frase cortou, direto. Helena respirou fundo, tentando virar o jogo. Então vamos falar de verdade, disse mais fria. Sua mãe engravidou, mas nunca disse de quem era o filho. Tentou sustentar ali. Ninguém aqui sabia de nada. Mas a frase não terminou forte, porque uma voz surgiu. Sabia, sim. O salão inteiro se virou. Era Dona Marta, a governanta. Uma mulher mais velha, postura simples, uniforme impecável, olhar sério e carregado de anos dentro daquela casa. Helena travou. Marta, não se mete nisso, disse rápida, mas já era tarde. Dona Marta deu um passo à frente. Eu estava aqui naquela época, disse firme. Eu vi tudo. O silêncio ficou ainda mais pesado. Helena apertou o diário com força. Você não tem certeza do que está dizendo? Tentou cortar, mas Marta não recuou. Tenho sim, respondeu. A casa inteira comentava-te. Só não falava alto. Olhou para Clara. Depois voltou para Helena. Ela não dizia de quem era, mas todo mundo desconfiava. Helena fechou o rosto. Isso é fofoca, disse irritada. Marta respondeu na hora. Então por que o Pedro começou a evitar ela? Silêncio. Aquilo atingiu, direto. Ele mudou, continuou Marta. Ficou distante, nervoso. Vivia discutindo com a senhora. Os convidados começaram a reagir mais. Agora já não era só uma história. Eram peças se encaixando. Helena tentou manter o controle. Isso não prova nada, mas a voz já não sustentava. Marta continuou. E no dia que ela passou mal... Pausa. O salão inteiro travado. Eu fui chamar ajuda. Helena congelou. Mas mandaram eu sair, Marta disse. Agora o impacto foi maior. Disseram que não era para fazer escândalo, que era melhor deixar quieto. Clara olhou direto para Helena, sem dizer nada, mas dizendo tudo. Helena balançou a cabeça nervosa. Isso é mentira, disse mais alta. Você está inventando. Mas Marta não recuou. Eu ouvi a senhora dizendo que não queria confusão dentro da casa. Silêncio absoluto. Agora ninguém respirava direito. Helena tentou falar, mas travou. Porque aquilo ela lembrava, e o corpo dela entregou. Clara deu um passo à frente. Então alguém tentou ajudar, disse, e foi impedido. Helena levantou o olhar nervosa. Você não pode. Pode sim, Clara cortou. Porque agora não é só o diário. Olhou para Marta. Depois voltou para Helena. Tem testemunha. O peso caiu de vez. Helena deu um passo para trás. Pela primeira vez, recuando de verdade. O salão inteiro viu. A imagem dela estava desmoronando. Vocês não entendem, disse mais baixa agora. Vocês não sabem o que estava acontecendo naquela época. Mas já não era defesa, era justificativa, e isso muda tudo. Clara não recuou. Então explica. Silêncio. Helena abriu a boca, mas não conseguiu falar, porque agora não era mais só acusação, era verdade sendo confirmada.
E naquele momento, ela já não tinha mais como controlar o que vinha a seguir. O salão já não estava só em silêncio. Estava pesado, carregado, como se todo mundo ali tivesse percebido que aquilo tinha saído completamente do controle. Clara ficou no centro, firme, enquanto os olhares mudavam ao redor dela, e Helena sentiu isso na pele, sentiu que estava perdendo o domínio da situação, coisa que nunca tinha acontecido antes. Isso não muda nada, disse, tentando se manter firme. Mesmo que essa história seja verdade, parou, respirando fundo. Isso não prova quem você é. Clara respondeu na hora. Prova sim, deu um passo à frente, porque ele sabia e nunca negou. O salão reagiu imediatamente. Então, ela é filha dele. Isso muda tudo. Isso envolve herança. A palavra correu. Herança. Helena virou irritada. Chega! Disse, elevando a voz. Vocês não sabem de nada, mas já era tarde. Ou talvez a gente esteja começando a entender. Um homem respondeu. A pressão aumentou. Clara não recuou. Eu não vim aqui por dinheiro, disse. Eu vim porque queria conhecer meu pai. A voz dela falhou um pouco, mas ela continuou. Queria saber quem eu era. Queria saber de onde eu vim. Pausa. Silêncio. Mas eu cheguei tarde demais. O impacto foi emocional, pesado, e então ela completou. Só que isso não muda o fato de que eu sou filha dele. O salão inteiro absorveu. E foi aí que alguém se moveu. Jorge, o irmão de Pedro, cunhado de Helena. Ele deu um passo à frente, o rosto tenso, o olhar preso nela, como alguém que já sabia que aquilo podia chegar naquele ponto, mas nunca achou que seria daquele jeito. Helena travou ao ver ele. Jorge, não, disse rápido. Fica fora disso. Mas ele não saiu, pelo contrário. Já passou da hora de parar de fingir, disse baixo, mas firme. O salão inteiro virou para ele. Agora, a tensão dobrou. Clara percebeu e avançou. Não é só sobre mim, disse. Não é só sobre a minha mãe. Pausa. Olhou direto para Helena. É sobre você também. Helena perdeu a paciência. Cala a boca. A voz ecoou, mas Clara não recuou. Quer que eu fale? Disse. Silêncio. Pesado. Helena deu um passo à frente nervosa. Você não sabe de nada, Clara respondeu na hora. Então olha para ele e diz que nunca aconteceu nada. Apontou diretamente para Jorge. O salão inteiro se virou. Agora todos olhando para ele, pressionando, esperando. Jorge respirou fundo, passou a mão no rosto e disse: não adianta mais esconder, o impacto foi imediato. Helena congelou. Jorge, sussurrou sem acreditar, mas ele continuou. Pedro sabia. Silêncio absoluto. Sabia de tudo, completou. Agora não tinha mais volta. O salão inteiro explodiu em murmúrios. Isso é sério demais. Isso muda tudo. Isso explica muita coisa. Helena começou a perder o controle de verdade. Vocês estão distorcendo tudo, disse, nervosa. Isso não tem nada a ver com essa garota. Clara avançou mais um passo. Tem tudo a ver. Olhou direto para ela. Porque enquanto minha mãe estava sozinha, grávida, com medo, pausa. Essa casa estava cheia de mentira. Jorge abaixou o olhar. Helena viu. E aquilo atingiu mais do que qualquer palavra. Clara continuou. Ela viu tudo. Ela escreveu tudo. Silêncio. E mesmo assim, ninguém fez nada por ela. Agora não era só acusação. Era culpa. Helena respirava rápido, sem controle, sem resposta. Clara então deu o golpe final. A senhora pode tentar negar, pode tentar me tirar daqui. Pausa. Olhar firme. Mas não pode apagar o que aconteceu. Silêncio. Total. O salão inteiro já não via mais Helena como antes. Agora viam dúvida, culpa e fraqueza. E Helena sentiu o peso de todos os olhares. Sentiu que estava perdendo tudo ali, na frente de todos. E Clara sabia que aquele era o momento. Porque agora
Não era mais uma empregada. Era alguém que tinha poder e que estava prestes a mudar tudo. Helena ficou parada no meio do salão, o diário ainda nas mãos. Mas agora parecia pesado demais, quase como se estivesse queimando. E o silêncio ao redor já não era só tensão, era julgamento aberto. Todo mundo olhando, esperando, como se aquele fosse o momento em que tudo ia desmoronar de vez. Ela tentou respirar fundo, tentou se recompor, mas o ar não vinha direito. "Vocês não sabem de nada", disse, a voz falhando, bem diferente da mulher segura de minutos atrás. Clara não deixou espaço. "Então fala", respondeu na hora. A pressão aumentou. Helena olhou ao redor, viu os rostos, ouviu os cochichos, sentiu o peso. E pela primeira vez, aquilo atingiu de verdade. "Eu não podia deixar aquilo continuar", disse de repente mais alta, já sem controle. O salão reagiu. "Aquela mulher", continuou, apontando levemente o diário. "Ela destruiu tudo." Clara deu um passo à frente. "Não", respondeu firme. "Quem destruiu foi o que a senhora fez depois." "Não foi assim!" Helena gritou, agora completamente alterada. Algumas pessoas se assustaram. Uma mulher puxou outra pelo braço, tensa. Jorge passou a mão no rosto, claramente incomodado, mas Clara não recuou. "Então como foi?", disse encarando. Silêncio. Helena tentou falar, mas travou. E isso só piorou tudo. "A senhora sabia", Clara continuou. "Sabia que ela estava grávida. Sabia que ela estava sozinha. Eu fui traída!" Helena explodiu, interrompendo. O grito ecoou no salão. Agora não dava mais para esconder. "Meu marido me traiu dentro da minha própria casa", continuou a voz tremendo. "Com alguém que eu confiei." Os olhos dela começaram a encher de lágrimas, mas ela tentou segurar. Tentou manter a imagem, mas já estava falhando. Clara respondeu na hora. "E isso justifica o quê?" Silêncio. Helena não respondeu. Clara avançou mais um passo. "Justifica deixar ela morrer." O salão inteiro travou. "Justifica ela pedir ajuda. E ninguém ir?" A voz de Clara apertou, mas não quebrou. "Justifica um bebê ser tirado da própria mãe?" O impacto foi direto. Uma mulher começou a chorar baixo ao fundo. Helena balançou a cabeça, nervosa, perdida. "Eu não sabia que ela ia morrer", disse, quase desesperada agora. Eu só queria que aquilo acabasse." As lágrimas começaram a cair. Ela nem tentou esconder mais. "Eu não queria escândalo. Não queria que ninguém soubesse", continuou. Agora era confissão. Não completa, mas suficiente. Clara respondeu na hora. "Então a senhora escolheu o silêncio." Pausa. E o silêncio matou ela. O salão inteiro sentiu. Jorge fechou os olhos por um instante. Helena olhou para ele, como se pedisse ajuda. "Jorge, fala alguma coisa." Mas ele não falou. Desviou o olhar, e aquilo destruiu o que ainda restava nela. Helena deu um passo para trás, instável. "Eu fiz o que eu pude", disse mais fraca. Clara respondeu firme. "Não, pausa. A senhora fez o que foi mais fácil." Silêncio, pesado, irreversível. Clara agora já não escondia a emoção, os olhos marejados, mas a voz firme. "Minha mãe morreu achando que ninguém se importava com ela." A frase atravessou o salão. "E eu cresci achando que não tinha ninguém no mundo." Uma lágrima escorreu. Ela não limpou. "A senhora não tirou só ela de mim." Pausa, respiração pesada. "A senhora tirou minha vida inteira." O impacto foi total. Helena levou a mão ao rosto, chorando agora sem controle. O corpo já não sustentava mais aquela postura de antes. Eu não sabia", murmurou, mas já não era defesa. Era desmoronamento. O salão inteiro ficou em silêncio. Ninguém julgava em voz alta, mas todo mundo sentia. Porque ali não era mais uma discussão, era consequência e não tinha mais volta.
O salão ficou em silêncio. Mas agora era diferente. Não era mais tensão, era peso, arrependimento, vergonha espalhada no ar. Helena estava parada, mas o corpo já não sustentava, as mãos tremiam, o rosto molhado de lágrimas, a maquiagem borrando sem que ela se importasse, porque naquele momento não existia mais aparência, não existia mais controle, só o desespero de alguém vendo tudo desmoronar. Eu não sabia que ia acabar assim, disse com a voz quebrada. Clara ficou em silêncio, só olhando. Eu perdi o controle. Eu estava com raiva. Eu fui traída, Helena continuou, tentando justificar, mas a própria voz denunciava que nem ela acreditava mais nisso. E por isso deixou ela morrer? Clara respondeu na hora. A frase cortou. Helena levou a mão ao rosto, chorando mais forte. Não fala assim. Por favor, disse desesperada. Eu não queria isso. Não queria? Clara rebateu, agora mais intensa. Então por que ninguém ajudou ela? Silêncio. Helena não respondeu, porque não tinha resposta. Clara avançou mais um passo. A senhora deixou ela sofrer, sozinha, até morrer. A voz dela começou a falhar agora, mas ela continuou. E depois, pegou um bebê e jogou como se fosse nada. O impacto foi brutal. Helena caiu de joelhos, literalmente. O som ecoou no salão. Eu me arrependo, gritou chorando. Você não faz ideia do quanto eu me arrependo. O salão inteiro travou. Agora era desespero real. Eu fui fraca. Eu fui egoísta. Eu fui uma idiota, disse, batendo a mão no próprio peito. Eu queria apagar aquilo. Eu queria fingir que nunca tinha acontecido. Clara ficou imóvel, sentindo, mas sem ceder. Helena levantou o olhar desesperada. Me perdoa, por favor, disse. Eu posso consertar. Eu posso te dar tudo. Tudo que é seu. Alguém no salão murmurou. Meu Deus! Mas Clara respondeu na hora. Tudo. Pausa. Olhar direto. A senhora vai me devolver minha mãe? Silêncio absoluto. Helena travou. O choro diminuiu por um segundo, como se o ar tivesse sumido. Vai me devolver minha infância? Clara continuou. Os anos que eu passei sozinha, sem saber quem eu era? Helena não conseguiu responder, só chorava, destruída. Clara respirou fundo, os olhos cheios de lágrima agora, mas a voz firme. Não vai. Silêncio. Então não fala que pode consertar. A frase caiu pesada, irreversível. Helena balançou a cabeça desesperada. Eu errei. Eu sei que errei. Eu fui uma estúpida, disse, chorando sem controle. Eu pagaria qualquer coisa para voltar atrás. Clara respondeu, mais baixa agora. Mas não pode. Pausa. E eu vivi as consequências disso, a vida inteira. O salão inteiro sentiu. Clara limpou uma lágrima, mas não perdeu a firmeza. Eu não quero dinheiro, disse. Não quero essa casa. Não quero o nome de vocês. Olhou ao redor. Eu só queria não ter sido rejeitada antes mesmo de existir. O impacto foi total. Helena caiu ainda mais, apoiando as mãos no chão. Sem força, sem dignidade, só culpa. Clara deu um pequeno passo para trás, agora mais calma, mais centrada. Eu não vou te odiar, disse. Helena levantou o olhar com esperança, mas Clara continuou. Mas também não vou fingir que está tudo bem. Silêncio. Eu te perdoo, disse. Pausa. O salão inteiro prendeu a respiração. Porque eu não quero carregar isso comigo. Helena chorou mais forte, mas Clara completou. Mas eu não fico. O impacto foi imediato. Helena arregalou os olhos. Não, por favor, disse. Mas Clara já tinha decidido. O meu recomeço não é aqui. Silêncio, pesado, final. Clara se virou, devagar, com dignidade.
e começou a andar. Você vai me deixar assim? Helena gritou desesperada. Clara parou por um segundo, sem se virar, e respondeu: A senhora já me deixou uma vez. Pausa. Agora é a minha vez de ir. O salão inteiro travou e ela saiu, sem olhar para trás, sem correr, só indo e levando com ela tudo aquilo que nunca mais poderia ser escondido. Helena ficou no chão, chorando, sozinha, destruída e pela primeira vez, sem ninguém para culpar além dela mesma. No fim, a verdade veio como tinha que vir. Sem pedir licença, derrubando tudo, a soberba da Helena virou culpa, desespero, arrependimento que não dá para apagar, e a Clara, mesmo com o coração cheio de dor, escolheu não carregar ódio, escolheu seguir, recomeçar, porque tem coisas que o tempo não devolve, mas a gente decide o que faz com elas, e ali ela mostrou que mesmo depois de tanta humilhação, ainda dá para mudar o próprio destino. E agora me conta, você já julgou alguém sem saber da história toda? Você perdoaria ou iria embora como a Clara fez? Escreve aqui de onde você está assistindo, eu quero saber. E se essa história mexeu com você, já se inscreve no canal Segredos e Destinos, deixa o like e não sai agora. Clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque a próxima história pode te prender ainda mais.